Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vamos trazer aqui um vídeo do Pilhado e Mauro César falando da lesão de Bruno Henrique. Mauro César analisando e o Pilhado trazendo detalhes exclusivos sobre as duas lesões que Bruno Henrique sofreu no jogo contra o Palmeiras. Estamos aqui um pouco sumido por alguns dias, mas hoje retornamos às programações normais aqui do nosso canal. Mas antes, deixa o like, se inscreve no nosso canal para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos. Bora! Mas antes tem que falar da situação do Bruno Henrique, hein? Pô, dá muita pena, porque o Bruno Henrique, ele teve uma lesão gravíssima. Aí o Bruno Henrique machuca o joelho, fica mais de um ano fora dos gramados, o Bruno Henrique se recuperando, as pessoas de dentro do Flamengo, os companheiros inclusive, presenciando o sofrimento do Bruno Henrique no começo, né, da recuperação da lesão. Voltou, se emocionou no primeiro gol, logo depois do seu retorno. E aí o Bruno Henrique começa a jogar muito de novo. Contanto que eu mesmo falei aqui, ó, o Bruno Henrique é foda, o cara voltou e começou a abrir espaço, começou a fazer gol, começou a dar assistência, começou, inclusive, a melhorar a atuação do Arrascaeta, principalmente na minha opinião, que o Arrascaeta acha o Bruno Henrique muito fácil, é um entrosamento muito positivo. E aí teve esse lance, eu acho que vale a gente colocar o lance, se a gente tiver aí, Kaique, do pisão do Luan no Bruno Henrique. Foi totalmente sem querer. O Luan não teve intenção nenhuma de pisar no Bruno Henrique, mas a imagem é feia. Poderia ter sido pior? Sim, poderia. O Luan cai em cima do tornozelo do Bruno Henrique e aí saíram os resultados dos exames hoje. É uma entorse no joelho e no tornozelo. Não houve fratura, que era o principal medo aí dos médicos do Flamengo. Olha aí, ó. Tem que tirar a tarja. Se não tirar a tarja, não vai dar pra ver aí a imagem. Ó. O Luan, você vê que o Luan percebe que poderia ter sido grave. Ó, na queda, olha aí, ó. Olha aí, ó. Torce o tornozelo e o joelho do Bruno Henrique. Saíram os resultados do exame. Torção no joelho e no tornozelo. A imagem é muito feia. O Bruno Henrique continua em campo. Não houve ruptura dos ligamentos, mas teve entorse e estiramento do ligamento. Eu mandei o link aqui pro meu irmão, que é ortopedista especializado em esporte, medicina esportiva, Gustavo Asmar, pra gente saber o quão grave isso pode ser, tempo de recuperação, qual é o tempo de recuperação, porque o torcedor do Flamengo realmente ele tá receoso. Será? Foi a mesma perna? Não foi a mesma perna, né, Mauro? Acho que não. Eu acho que é a outra perna do Bruno Henrique. Mas eu vou convidar aqui o Gustavo Asmar, pode deixar em tela dividida, tá, Kaique, para o pessoal ver. Ele vai entrar com a gente tá mandando o link para ele falar sobre essa situação. Mas gera um certo medo no torcedor rubro-negro, né, Mauro? É um cara que acabou de voltar agora que tava no e que pique, pode estar voltando para uma lesão. Claro, que já voltou, né, para uma lesão. já. Pelo jeito serão já algumas semanas de fisioterapia, né? E aí é uma recuperação lenta. Ele vem recuperando o ritmo, né? Mas, enfim, eu acho que poderia ter sido pior. As imagens mostram que poderia ter sido mais grave. Eu acho até que talvez ele tenha saído no lucro, né? Diante do que aconteceu. E foi totalmente involuntário. Não acho que o Luan merecesse nenhuma punição, porque ele tinha saltado e quando caiu, infelizmente, para todos os envolvidos ali, acabou acertando daquela maneira. Mas o jogador do Palmeiras não teve nenhuma intenção. Tem que entrar agora. Maldade nenhuma ali. Pode falar, Mauro, que eu mandei aqui mensagem pro meu Não irmão. é isso, eu acho que ele não teve maldade nenhuma ali, não foi... Ele saltou para cabecear quando caiu e deu azar de cravar ali a chuteira no tornozelo do Bruno Henrique, mas não foi uma jogada violenta, proposital, ou com intenção nenhuma. Acidente de jogo, eu vejo dessa maneira. Ô Flávio, e você que dizia, né, que até se emocionou com essa volta, pô, que nuvem negra pro Bruno Henrique. Eu gosto muito do Bruno Henrique, tive contato com a família dele, fiquei muito impressionado com a humildade do pessoal. Tem um avô que ajudou muito ele no começo de carreira e eu torço demais por ele. É aquela coisa de onde ele estiver, eu estou torcendo por ele. Mas ele tem essa coisa, né? Ele um ano joga muito bem, depois ele se machuca. Mas parece que felizmente aí passou. Foi mais um susto porque ele é um... Até por isso, né? Porque, coitado, teve tanta lesão. Coitado com o maior respeito, tá, gente? Não é... Coitado no sentido de, pô, que legal. Solidário mesmo. Não, muita gente fala, né? Ah, coitado, o cara já se tornou jogador
profissional, tal. Não tem nada a ver, humano, pô. cara, Tem nada a ver, pô. O cara quer jogar bola. O Bruno Henrique poderia ter uma carreira muito maior do que ele teve, porque infelizmente é assim, um grande ano, uma lesão, ficar parado um ano, e as coisas que ele tem são demoradas. Teve aquele problema da visão, lembra? Que ele demorou um tempão para voltar. É assim, ele não tem contusão pequena, quando tem é coisa pesada. Graças a Deus, dessa vez parece que vai demorar um pouquinho, mas não foi tão grave, ainda bem, né? Porque realmente, puxa vida, né? Um cara tão... Ninguém merece ter problemas desse porte. Mas alguns caras que a gente gosta, tem contato, parece que é pior, né? Mas eu lamento muito, mas dessa vez acho que vai ficar tudo bem, vai voltar rápido. Ó, a gente vai aguardar aqui, tá? O meu irmão para ele falar sobre essa situação do Bruno Henrique, tempo de recuperação, quanto tempo ele pode, em quanto tempo ele pode voltar ao Flamengo, só que ele já me adiantou aqui uma informação que pode ser de 15 dias a 6 semanas, dependendo do grau da lesão. Ou seja, 6 semanas você fala de mais de um mês. Você fala de um mês e meio aí para a recuperação do Bruno Henrique, que poderia perder jogos importantes aí, de Copa do Brasil e Libertadores, mais principalmente. Mais um mês e meio até que é menos mal, melhor que o ano já inteiro. tá fora contra o Atlético Paranaense, que é um jogo super complicado. E é um jogo que precisaria jogos, dele, né, Mauro, de Libertadores e Copa do Brasil. Voltou, né? Se for isso aí, a Libertadores ficaria em risco aí, pelo menos nas oitavas. Bom, antes da gente ter aqui, tá, essa situação do médico para falar, a gente falou de Grêmio e Botafogo. Já ele vai entrar aqui para falar com a gente sobre essa situação do Bruno Henrique, da lesão, tá dando rolo com o link, esse negócio de técnica dá rolo o tempo inteiro. Mas a gente vai conseguir falar com o médico aqui para trazer esse retorno sobre a lesão do Bruno Henrique. Pronto, finalmente esse animal, fala agora, é assim que eu vou chamar. Olha aí, esse animal, olha aí, o Flávio Prado, ele ri. Eu chamo, e ele ri. Boa tarde, Gustavo Asmar, que saudade. Direto aí. Você viu? Tá me esculhambando. Direto aí. Depois saudade. Que vergonha, Rio de cara. Janeiro. Constrangedor, né? Gostou, Mauro? Constrangedor. É assim, é uma relação familiar. A relação familiar. Agora, falando sério, ele é ortopedista, super conceituado aí na área esportiva. E eu te pergunto, né, sobre essa situação do Bruno Henrique. Qual é a estimativa? Parece que ele caiu, gente. Que loucura. Que loucura. Mas foi algum problema. Você esculhambou o cara. Eu sou ele, eu desligo Estavam duplicando. As imagens estavam duplicando. Se eu sou ele, eu desligo. Wi-Fi, sei lá. A gente vai, pelo jeito ele tá no hospital ali, né? Com um cara sério e tal, então o cara me esculhambando, ele desligou. Mas o que você queria que eu fizesse? É lógico. É uma relação familiar. As pessoas, pacientes, tá chamando o nosso médico de animal. Ele voltou. Vamos aproveitar enquanto ele não cai. Bom, o que falar, eu vou te chamar logo, antes que você caia, sobre essa situação do Bruno Henrique, porque é preocupante. Teve uma lesão séria, te pergunto, foi na mesma perna ou não? E qual é a gravidade da lesão nesse momento? Quanto tempo para retorno, Gu? Boa tarde aí a todos vocês, assisto todo dia, estou aqui do hospital, aí um lugar o computador, a internet estava ruim, o outro o apoio estava baixo. Ele então, é teu fã, hein, Mauro César? Ele é teu fã, Mauro César Pereira. É sério? Que bom. Fala. Escuta, vejo todo dia, Mauro. Depois do jogo do Flamengo é teu canal. Opa. Volto do Uber vendo o Mauro César do Flamengo. Então, assim, o Bruno Henrique não foi no lado da cirurgia que ele teve. Lesão ligamentar, né? Eu participei agora da live com o Deco, com o Paparazzo, com o Júlio do Flamengo. Estavam inventando a hipótese de poder ser uma cirurgia. Provavelmente não é cirúrgico, porque se fosse uma lesão do cruzado anterior, já teria sido falado. Então, a gente pensa, eu não sei ainda se é do joelho ou do tornozelo, porque o comunicado do clube fala que é um estiramento ligamentar. Quando a gente fala em lesão de ligamento, a gente tem 3 graus, tá? Grau 1, que seria uma inflamação desse ligamento, que na verdade a gente tem que melhorar a dor para o atleta conseguir performar da melhor forma possível. Não deixaria nenhuma sequela no Bruno Henrique, a gente estaria falando de em torno de 15 dias, no máximo. Grau 2 seria uma lesão mais parcial, que pode gerar mais tempo, tem que esperar o ligamento cicatrizar, quem estaria falando em torno de 6 semanas. E o grau 3, que seria uma ruptura completa, ou do ligamento do tornozelo, ou do ligamento colateral medial, ou lateral do joelho, que aí seria o caso do Alexander, do Fluminense, né? Ficou 3 meses parado, mas sem cirurgia, porque o ligamento colateral ele é fora da articulação.
Então ele tem uma capacidade de regeneração. A grande questão do Bruno Henrique, a gente viu como atleta do Fluminense, que ele fez uma lesão muscular no retorno. Então a gente sabe que o Bruno Henrique, por conta dessa cirurgia, ele tem um desequilíbrio muscular. Então o cuidado com a volta dele tem que ser também para prevenir uma outra lesão muscular pelos desequilíbrios que ele já tem. Então, assim, eu espero que seja uma lesão grau 1, pelo comunicado do clube, que estiramento é grau 1, né? E dentro desse grau 1 seria menos de um mês para o retorno do atleta e sem cirurgia. Mas aí depende, o comunicado do clube não é para especialista, então pode ser um grau 2, que aí poderia demorar em torno de 45 dias a 60 dias. Então depende muito do grau dessa lesão ligamentar. E o tornozelo a gente vê como a do Neymar, que é o maior nome do futebol brasileiro dos últimos anos, que já teve diversas lesões ligamentares no tornozelo e nunca precisou passar por uma cirurgia, que é a reabilitação fisioterápica para voltar ao alto rendimento. Então, cirurgia é praticamente descartado. Pelo comunicado do clube, descartado. Menos E mal. aí, então, ele pode ficar de 15 dias a 1 mês e meio fora. Exatamente, depende se é o grau 1 ou o grau 2. Tá, e grau 3 não pode ser. Grau 3 não seria estiramento, aí seria um comunicado do clube um pouco equivocado. E eu espero, assim, que a gente lembra daquele ano mágico de 2019, quando a Arrascaeta voltou para o jogo da Libertadores como um Grêmio com menos de 30 dias, né? Então é um atleta que vem de um histórico de lesões, tem um apelo, é um ídolo da torcida, a comoção para ele jogar é muito grande. E a gente tem que tomar cuidado até para não ficar essa pressão no Sampaoli. O Bruno Henrique tem que jogar 90 minutos, tem que jogar 90 minutos. Para não fazer uma lesão muscular nesse retorno. Então, o retorno dele tem que ser realmente gradual, jogar pouco, dar o máximo de intensidade durante 30 minutos, 60 minutos, para ir ganhando minutagem, preparando o corpo dele para, depois de 10 meses a 1 ano parado, retornar ao alto rendimento. Então, eu acho que tem um conservadorismo no pronunciamento do clube, né? Para, se ele voltar antes, ser como ter sido um grande feito. Melhor do que dizer, não, ele vai voltar em 1 mês, aí volta em 2 meses e fica aquela pressão. Vai voltar, não vai voltar, tá demorando mais que o tempo. Fica aquela pressão e aquele apelo grande no atleta. Tá bom, muito obrigado. Tá me devendo aí pelo menos 2 jantares, 40 mil pessoas te dando mídia aqui. E Mauro César Pereira, você que vai gostar desse comentário. Olha aqui, ó. O Pedro Neto mandou, você veja, na mesma família, tanta distinção. Um é sério, profissional e inteligente. O outro é o pilhado. Olha que carinho que eu recebo do nosso público. Oh, beijo, Gu, te amo. Obrigado aí por participar aqui. Gustavo Asmar aí, ortopedista, fera na área esportiva. Tamo junto. Beijo, obrigado. Beijo, abraço. Pô, cortam o meu irmão, assim, só porque é meu irmão. Não deixam nem ele se despedir. Cortam o cara sem nem deixar ele falar. Agora, importante, né, Mauro? Pode ser razoavelmente sério, mas não é uma lesão cirúrgica. E é aquilo, de acordo com o pronunciamento do clube, que ele falou, se é estiramento, não é grau 3. Você dá algumas semanas sem ele, eu acho que aí também, acho que uma parte importante que ele falou foi essa questão da volta do jogador e a pressa, né, de torcedores, que até de parte da imprensa, quer que comece jogando, quer que jogue 90 minutos, tem que ter um certo cuidado. O Bruno Henrique vai fazer 33 anos em dezembro, ou seja, não é um jogador jovenzinho, né? Tem esse problema recente. Então, caramba, pra mim o Bruno Henrique tinha 31. Eu acho que você pode olhar meio copo meio cheio e meio vazio. O copo meio cheio não foi tão grave como poderia ter sido pelas imagens que são, de fato, bem assustadoras ali, né, pelo momento do choque, né? Então, acho que menos mal se ele puder voltar em algumas semanas. Agora, a fisioterapia depende muito da reação do organismo, do trabalho, dedicação que ele vai ter. Ele se matou ali para poder voltar com uma contusão muito mais grave. Vai fazer, certamente, com muita intensidade, todos os dias, para poder voltar o quanto antes. Enquanto isso, a torcida do Flamengo vai continuar vendo o Cebolinha, né? E não adianta reclamar. Acabei de falar isso na mensagem com o amigo aqui. Saudade, lembrando de Negreiros, que é mais Val Baiano. Misericórdia. Aquela turma toda do Vinícius Pacheco. Nossa, mano, e essa turma toda, Roma. A lista grande aí, pô. Roma metia a gol, tá? Vai vacinado, vai recontratar esses caras. Não, mas não custaram 70 milhões de reais para assim, mas é demais também. Os caras acham que ninguém sai para... O Vitinho nunca fez um bom jogo pelo Flamengo. Assim, os caras agem como se... Ele foi um bom jogador em alguns momentos. A questão é o seguinte, nem todo jogador vai ser a estrela. Alguns vão ser coadjuvantes, alguns não vão corresponder à expectativa, alguns vão acabar indo embora. Agora já foi muito pior, muito pior.
Pelo amor de Deus. Não, quando E é isso aí, galera. A lesão do Bruno Henrique aí não foi tão grave igual todo mundo imaginava, apesar de ser 2 lesões aí que o Bruno Henrique teve. A princípio, aí, como o irmão do Pilhado disse, não é um caso cirúrgico, mas o Bruno Henrique pode ficar afastado de 1 mês e meio a 2 meses fora do gramado por conta desse pisão que ele sofreu aí no jogo contra o Palmeiras, né? Foi uma torção no tornozelo, se eu não me engano, aí que eles falaram. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos e para vocês ficarem por dentro dos melhores cortes da mídia futebolística que fala do Flamengo, trazendo notícias diárias do nosso Mengão. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo e valeu! Tamo junto!